Muito bem, pessoal, estamos aqui novamente com nossa terceira atividade do dia de hoje, e agora a gente tem a honra de receber Paulo Silvestre, que está aqui com a gente, jornalista. Eu vou falar um pouquinho do currículo dele depois, mas de antemão já queria agradecer, Paulo, pela sua presença. É uma honra mesmo contar com a sua presença aqui, com a sua expertise também. A gente está vindo aí de várias atividades, palestras, né, painéis que estão nos fornecendo bastante informação, o pessoal está comentando bastante, e eu tenho certeza que essa vai agregar muito também, né? Nós estamos todos ansiosos aqui, esperando esse momento acontecer. E aí, antes que passe a palavra para você, eu queria comentar um pouquinho a respeito de quem é Paulo Silvestre, né? O Paulo Silvestre, ele é jornalista, ele é apaixonado por tecnologia, está online desde 1987, quando a internet comercial foi liberada no Brasil em dezembro de 94. Ele já escrevia sobre ela na Folha. Não é de se estranhar que ele tenha publicado na Folha Web, primeiro site de jornal, né, do jornal, em 9 de julho de 95, e desde então ele participa dessa revolução e dessa evolução como executivo e pesquisador, analisando as mudanças que os meios digitais produzem em empresas e pessoas. Hoje o Paulo ele ajuda companhias a maximizar suas operações online, e a forma como profissionais críticos e antenados para os desafios do mercado incrivelmente dinâmico. Por isso, foi eleito o 7º brasileiro mais influente no LinkedIn pelo prêmio LinkedIn Top Voices. Nessa rede, ele é o 3º brasileiro com mais seguidores. É professor de mídia e cultura digital de diversos cursos de pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie e da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, da PUC, Pontífice, Universidade Católica de São Paulo e da Universidade Metodista de São Paulo e do Senac. Em 25 anos de carreira, trabalhou como executivo e palestrou em algumas das maiores empresas do Brasil e do mundo. É dessa pessoa que a gente está falando aqui agora, né? Então, Paulo, sinta-se à vontade, eu vou ficar aqui no cantinho te ouvindo, tá? E o palco é seu, sucesso. Ok, obrigado, Roger. Obrigado a todo mundo, obrigado pelo convite aí dos organizadores do projeto Levante Sul de Minas. É um prazer estar aqui com vocês hoje para conversar sobre a experiência do consumidor, não? É um tema que está na moda, né? Muito se fala sobre experiência do consumidor, mas na prática pouca gente sabe o que realmente é isso daí, não? Aliás, as empresas acham até que, muitos gestores até torcem um pouco o nariz para essa história de customer experience, ou experiência do cliente, experiência do consumidor, não? Achando que o objetivo é só ficar bonito na foto, que isso é um gasto injustificado ou talvez desproporcional pelos resultados. E essa visão é uma visão bastante distorcida disso daí, não? Porque, na verdade, a experiência do cliente, ela não é para a gente ficar bonito na foto. A experiência do cliente é para a gente fazer negócio antes de mais nada, certo? Porque nós vivemos hoje um momento muito interessante de consumidores extremamente, para usar uma palavra que eu não gosto muito, mas eu acho que ela se aplica muito bem, não? Consumidores bastante empoderados, ou seja, no sentido de que hoje, por conta dos meios digitais, e particularmente por conta de um cara como esse daqui, não, que são os smartphones, não, as pessoas têm acesso hoje a serviços e a produtos de uma maneira instantânea. Você vai ter acesso a muitos serviços e a informações múltiplas sobre qualquer coisa, onde quer que você esteja, a qualquer hora do dia, certo? Então, as pessoas, e isso é muito bom, não? As pessoas, elas têm a possibilidade de escolha, não? E elas estão muito mais exigentes. Quando eu digo as pessoas, somos nós, né? Nós fazemos parte disso aí. Nós, como consumidores, nós como gestores, como empresários, como empreendedores, todos nós estamos envolvidos nessa profunda mudança que vem de 15 anos para cá, não? O meio digital, na verdade, a internet comercial, como o Roger acabou de falar, ela foi liberada em novembro de 94, não, aliás, uma coincidência, não, na quinta-feira passada, foi justamente
o Jubileu de Prata, né, foi da Folha Web, né, que foi a entrada da Folha de São Paulo na internet, que eu conduzi lá em 95, né, foi exatamente 25 anos que isso aconteceu, e de lá para cá as coisas não pararam de mudar, não. E nesse cenário, não, hoje uma coisa que é muito interessante é perceber que as pessoas, na verdade, hoje, é claro que elas compram produtos, contratam serviços, mas o que elas realmente compram, o que elas realmente contratam, é a experiência que elas têm com essa marca, né? E por experiência, entenda-se que todo o contato que ela tem com a marca, desde que ela sabe que a marca existe. Portanto, antes mesmo de se tornar cliente, a experiência nasce naquele momento embrionário onde a pessoa descobre que aquela marca existe. Talvez ela ainda nem tenha uma intenção de comprar, de se tornar cliente daquilo, mas ela descobre aquilo lá e ela começa a obter informações dos diferentes canais que isso existe. E as marcas hoje, elas precisam estar presentes em toda essa jornada. Quem trabalha com CX fala muito da jornada do cliente, da jornada do consumidor, né? Que é todo esse processo, desde esse primeiro momento em que o usuário ele coleta, ele descobre, aliás, que a marca existe, depois ele vai coletando informações, vai sabendo mais sobre aquela empresa, vai sabendo mais sobre o que ela faz, conhece seus valores, descobre qual que é a afinidade que esses valores têm com o deles próprios, né? Até que, eventualmente, esse cara se torna cliente da empresa, né? Mas a jornada do cliente vai além disso, não? Porque a jornada do cliente, ela continua pela experiência que esse sujeito tem depois com o produto, com o serviço adquirido. Portanto, a jornada, né, é uma coisa que vai muito além do momento da compra e do uso do produto, não. Ele começa muito antes e ele vai muito depois. Nenhuma dessas etapas pode ser ignorada sob o risco de o negócio ele simplesmente ser colocado para fora do negócio ou por concorrentes que sejam mais modernos e que entendam melhor esse público, tá? Ou por novas tecnologias que estão aparecendo, ou simplesmente, talvez não ser colocada para fora do negócio, mas a empresa que não presta atenção nessa jornada completa, que não está com o foco no cliente, ela certamente vai vender muito menos do que ela poderia vender se ela tivesse esse foco. Portanto, uma coisa que eu acho que precisa ficar muito claro quando a gente fala de experiência do consumidor, né, é que isso aqui realmente, como eu digo, não é para ficar bonito na foto, não. A jornada do consumidor é para você fazer negócio, e a gente precisa prestar atenção nisso. Isso não é uma coisa, não é um movimento, não é uma tendência, isso é uma coisa que está absolutamente posta, consolidada, tá? E as pessoas se relacionam hoje com as marcas dessa forma. Aliás, a palavra relacionamento, não, eu acho que ela é bastante adequada nesse sentido, porque quando você pensa em marketing, não, aquele marketing tradicional, antigo, antigo quero dizer de 15 anos atrás, não, você juntava, você empacotava uma mensagem comercial bem feita, né, empurrava isso daí para o sujeito na expectativa de que ele, enfim, entendesse essa mensagem e consumisse o seu produto, não. E na prática, não, isso está cada vez mais difícil de acontecer, porque justamente as pessoas, não, nós, não, estamos cada vez mais refratários a esse tipo de relacionamento. Porque, na verdade, isso é um relacionamento unidirecional e focado só no consumo. E o que as pessoas querem hoje é ter um relacionamento bidirecional em que todo mundo ganha com as marcas. Então, até se você pegar aí os clássicos, não, o Philip Kotler, aí, um dos gurus do marketing moderno, não, ele falou já aqui, há mais de 15 anos, não, que as marcas elas precisavam encontrar uma maneira de que as pessoas quisessem se relacionar espontaneamente com a marca. Então, veja que isso, na prática, inverte praticamente a lógica e o sentido do marketing. Não deixa de ser uma coisa, eu falo, você escuta, consome, para ser uma coisa em que todo mundo fala, todo mundo se escuta e todo mundo constrói alguma coisa. E, aliás, quando a gente fala em com quem nós construímos, né,
apesar do termo ser Customer Experience, né, ou experiência do consumidor, e o consumidor é aquele cara que efetivamente compra o nosso produto e, portanto, ele paga os nossos boletos e, evidentemente, a gente tem que tratar esse cara muito bem, né? Mas hoje o relacionamento, ele se dá com um grupo muito maior, que é o público, não? Que são pessoas que se relacionam com a nossa marca sem comprar o nosso produto, né? E isso existe, tá? Pode parecer até uma contradição, mas isso é justamente um fenômeno dessa mudança no relacionamento das pessoas com as marcas, não? Porque, como eu falei, hoje uma das coisas mais importantes que cria um vínculo mais forte entre uma marca e um consumidor são os valores. E isso tudo que eu estou falando aqui, gente, é uma coisa que é importante que fique claro, tá? O pessoal acha que esse CX, essa disciplina, é só para grandes empresas, né, empresas multinacionais, e de maneira nenhuma, tá? A experiência do consumidor vai desde, sim, das multinacionais e multimilionárias, até um pequeno negócio, até um profissional autônomo. Todo mundo precisa cuidar da experiência do consumidor, tá? E esse público, esse cara que ainda não comprou alguma coisa nossa, para ser sincero, que talvez ele nunca compre alguma coisa nossa, por mais paradoxal que isso possa parecer, esse sujeito, na verdade, ele pode gostar da gente, por questões justamente dos valores, não? Porque a nossa empresa, as nossas entregas, os nossos relacionamentos inspiram esse sujeito, ele se diverte, enfim, ele acredita nas mesmas coisas que nós, né? E ao cuidar bem desse público, acontece uma coisa incrível, não? Essas pessoas, elas podem nos ajudar a vender o nosso produto, o nosso serviço, para quem efetivamente vai comprar, né? Então, a gente precisa hoje, quando a gente pensa em relacionamento com o público, é com o público mesmo, inclusive pessoas que não são nossos clientes ainda, ou talvez nem sejam, né? E a gente precisa também saber, afinal de contas, o que essas pessoas querem, né? Um erro muito comum de gestores de qualquer nível, tá, de qualquer tipo de empresa, de qualquer setor, é assumir e achar que sabe o que é bom para o seu público. E a verdade seja dita, tá? Muitas vezes esse gestor não sabe. Ele acha que sabe o que é bom para o seu público, não? Ele até tem uma boa ideia, criou lá um bom produto. Às vezes a empresa já está há algumas décadas aí no mercado. Ele acha que tudo continua funcionando. Eu ouço muitas vezes de clientes que dizem o seguinte: poxa, mas eu faço esse negócio desse jeito há 30 anos e sempre funcionou. Quando eu ouço isso, eu costumo dizer, bom, se você faz isso há 30 anos, é o primeiro sinal de que alguma coisa não deve estar funcionando agora, né? Porque o ritmo das mudanças é tão intenso, né, que 30 anos é tempo demais para que essa coisa continue funcionando, né? Tanto que existe um estudo que eu acho bastante interessante de uma consultoria americana chamada Bain Company, em que é um estudo que foi feito nos Estados Unidos, mas ele facilmente pode ser extrapolado para outros mercados, inclusive o nosso, tá? Perdão. Em que eles dizem que eles questionaram, eles perguntaram para gestores de empresas americanas, né, se eles achavam que eles ofereciam estavam prestando um bom serviço aos seus clientes, né? E 80% desses gestores, eles disseram que sim, que eles prestavam um bom serviço a seus clientes, né? E aí a consultoria ela fez a mesma pergunta para os clientes, e a resposta foi que, incrivelmente, só 8% dos clientes achavam a mesma coisa, ou seja, 80% dos gestores achavam que prestavam um bom serviço, mas só 8% dos seus clientes concordavam. E eles chamaram isso de delivery gap, ou seja, um vazio aí, um espaço de entregas. Não? Essa diferença é muito grande, não? Se fosse uma coisa pequena, sei lá, 45, 50, né? Aí, ok, você poderia falar, ok, é uma margem estatística ainda, mas não, é um abismo entre o que o gestor acha, né, em que o dono do negócio acha, e o que o consumidor acha, né? Então, uma coisa que a gente precisa levar em consideração, portanto, é que a gente não deve ficar assumindo que a gente sabe o que é bom para o nosso cliente. A gente tem que perguntar para ele, tá?
perguntar assim, e aí usando os recursos que nós tivemos à disposição, mas nesse caso a tecnologia é um aliado impressionante, não, para coletar informações. Hoje existem sistemas de relacionamento com o cliente, não, e alguns bastante acessíveis mesmo para empresas pequenas, que facilitam enormemente esse serviço. A gente precisa se apropriar dessas tecnologias, né? As próprias redes sociais são fontes de informação interessantes para que a gente conheça melhor o nosso cliente. Então, a gente precisa ocupar esse espaço, a gente precisa parar de assumir que a gente sabe o que é bom para o nosso cliente, porque a única pessoa que sabe o que realmente é bom para o nosso cliente é ele mesmo, né? E às vezes eu ouço de gestores o seguinte também: poxa vida, mas caramba, tinha que ser bem na minha vez isso, não? Por que que esse negócio, né, não ficou lá para frente, justo agora que eu virei gerente, que eu abri o meu negócio, não? Essa mudança tinha que ser justo agora, não? E eu falo, essa visão está equivocada, não? Essa é uma visão antiga, porque na verdade ela demonstra um gestor que ele quer continuar na zona de conforto dele, que é aquilo que ele domina, que ele conhece, não? E se por um lado a zona de conforto, como o próprio nome diz, é confortável, não? Por outro lado, a zona de conforto é uma desgraça, não? É uma desgraça porque ela impede, né, ou ela pelo menos dificulta muito, que a gente faça as mudanças necessárias. E a gente tem que fazer essas mudanças porque se nós não fizermos, como disse agora há pouco, o nosso concorrente, algum concorrente vai fazer. E talvez não aquele concorrente que já é nosso concorrente há 30 anos, mas alguém que acabou de chegar no mercado, não? E a gente tem visto, inclusive aqui no Brasil, empresas novas, não, que chegam em mercados absolutamente consolidados. Estou falando aqui de mercados moderninhos, não estou falando de sistema financeiro, contabilidade, né, que são mercados que são cristalizados há décadas, não? E essas empresas estão aí subvertendo completamente a ordem, né? E um dos principais mecanismos, uma das principais ferramentas que eles têm à disposição para isso é justamente atender o consumidor de uma maneira diferente, não? Usando a tecnologia para isso daí. Então, eu acho que não se deve dizer, poxa, tinha que ser bem na minha vez isso. Eu acho que se deve dizer, caramba, que ótimo que isso está acontecendo na minha vez. Porque, na verdade, isso é uma oportunidade e não um problema, né? Uma oportunidade, inclusive, porque, sendo bastante sincero, a maioria das empresas quer e vai ficar na sua zona de conforto. E essas empresas vão começar a ser colocadas de lado por justamente aquelas empresas que estão dispostas a fazer os movimentos necessários. Então, para de reclamar, tá? E assuma o protagonismo do seu segmento, do seu setor na sua região. Tá? Use a tecnologia para conhecer o seu cliente, o seu público. Use a tecnologia para ajustar o seu produto, o seu negócio, a sua entrega, né? Faça diferente, não tenha medo de ousar. Tá? Isso é necessário, e de novo, isso é uma coisa que serve para empresas de qualquer porte e de qualquer segmento. Tá? Muito se fala também de propósito, né? É uma das palavras da moda, né? Principalmente nas redes sociais. A gente ouve muito falar, puxa vida, o propósito da minha empresa, né, não sei o quê. É outra dessas palavras, assim como empatia, né? Mais uma dessas palavras que as pessoas usam sem saber exatamente o que é isso daí, né? O propósito não é uma coisa para você colocar numa placa com letras douradas na porta da empresa, não é o lema, né? Propósito é aquilo que te move, é aquilo que faz você sair da cama todos os dias de manhã para querer fazer alguma coisa e fazer alguma coisa melhor. Tá? E isso daí é uma coisa super importante hoje para justamente melhorar o nosso relacionamento com o nosso cliente, porque o propósito justamente envolve valores, aqueles valores que eu disse que são hoje um fator aí de decisão de compra até, né? A empresa, perdão, o consumidor, quando ele estiver escolhendo de qual empresa ele vai contratar um serviço ou comprar um produto, ele vai levar em consideração várias coisas, não? E uma dessas coisas é justamente os valores que essa empresa tem para saber se esses valores estão
associados aos dele. Aliás, a questão da transparência é outra coisa muito valorizada hoje pelo consumidor, né? O Steve Jobs, ele deu, em 2005, se não me engano, um discurso inspirador, sensacional mesmo, né? Recomendo que depois procurem no YouTube, para os formandos de Stanford, né? Maravilhoso, assim, e em determinado momento ele fala que ele fala justamente dessa questão do propósito, não, e de você querer fazer alguma coisa, não, que vale a pena, que vá melhorar o mundo de certa forma, ou pelo menos o mundo até onde você alcance, que vai melhorar o seu relacionamento com o seu público, com o seu cliente, não. E ele diz nesse discurso que todo dia de manhã ele acordava, enfim, ele já faleceu, né? Ele acordava e olhava para o espelho e se perguntava que se aquele fosse o último dia de vida dele, se ele soubesse disso, se ele faria aquilo que ele vai fazer naquele dia, né? E se a resposta fosse não, por muitos dias na sequência, ele era um sinal de que alguma coisa deveria ser mudada, não. E quando a gente fala de propósito, portanto, como uma maneira de melhorar o nosso relacionamento com o nosso público, a gente deve fazer essa pergunta, né? O que nós vamos fazer hoje? Se hoje fosse o último dia da nossa vida, a gente faria mesmo isso aí ou a gente faria outra coisa? Porque, no final das contas, né, como eu disse, a jornada do cliente, não, essa experiência que nasce lá atrás, é alguma coisa que nós temos que acompanhar, levando o cliente pela mão mesmo, para que ele nos conheça melhor, tá? Para que ele descubra que o nosso serviço é o mais adequado para ele, para que ele saiba que os nossos valores são os mais alinhados com os valores dele, tá? Mas também que o relacionamento que nós estamos construindo com ele é um relacionamento que pode ser um relacionamento de longo prazo, inclusive para que quando ele precise comprar de novo um produto do mesmo tipo, porque, enfim, gastou, acabou, seja lá o que for, né? Ele compra da gente também, porque a experiência vai ser positiva, tá? A gente não quer só construir uma relação comercial com ele. E eu não estou aqui, não me interpretem mal, tá? Não é uma visão poliana do mundo, nada disso. De novo, Customer Experience não é só para aparecer bem na foto, Customer Experience é para fazer negócio, certo? Então a gente precisa acompanhar esse cliente para ele passar pela jornada dele, aí, né, para cada um dos passos da jornada, para que no final das contas ele sempre chegue na etapa seguinte de uma maneira mais consciente e mais vinculada a gente, né? Essa é a proposta, não? Tem um case que eu acho que é um case bastante batido para quem trabalha com isso, mas ele acaba sendo um case excelente, que é o case do Nubank, né? Como eu falei, o setor bancário talvez seja o setor mais consolidado do país, não, com empresas multimilionárias, não? E o Nubank, que é uma empresa que tem 7 anos agora, não, ele chegou e revolucionou completamente esse segmento. Para vocês terem uma ideia, não, o banco que tem mais tempo e mais clientes, perdão, no Brasil, é o Banco do Brasil, que tem 62 milhões de contas ativas, não, e o Banco do Brasil tem 168 anos de idade, não. O segundo banco com mais contas é o Itaú Unibanco, que tem 60 milhões de contas, não, quase igual ao Banco do Brasil. Ele tem 95 anos, o Itaú Unibanco, não. O Bradesco, que é o terceiro banco, que tem 30 milhões de contas, ele tem também 90 anos, não. E o Nubank, que tem apenas 7 anos, ele já tem mais de 20 milhões de contas. Veja, uma empresa em um segmento hipercristalizado, né, com empresas multimilionárias, que são os bancos, né? A gente sabe que pouca coisa ganha tanto dinheiro no Brasil quanto os bancos, talvez só a Petrobras e a Vale, né? E essa empresa que chega há 7 anos e já tem metade das contas do Bradesco, já tem 1/3 das contas do Itaú Unibanco e do Banco do Brasil, que são empresas aí centenárias, né? E o que o Nubank fez, afinal de contas? Ele tem um produto tão incrível, assim, tão revolucionário, e na verdade não, né? Ele tem um produto que funciona bem, certamente, né? As pessoas que
que são clientes do Nubank, elas gostam de ser clientes do Nubank, não? Mas o Nubank, se fosse definir uma palavra para explicar o sucesso do Nubank, essa palavra seria justamente experiência do cliente, não? O Nubank, por exemplo, ele praticamente não faz publicidade. Ao contrário de todos esses outros bancos aí que gastam rios de dinheiro com publicidade, não? O Nubank não faz propaganda. A propaganda do Nubank são os próprios clientes, que são clientes bastante satisfeitos, às vezes apaixonados pela... Quem é apaixonado por um banco? Pois o Nubank tem justamente muitos clientes apaixonados por ele, tá? Porque a experiência realmente é muito positiva, não? E no ano passado eu conversava com o head de CX do Nubank e ele contava, não, algumas coisas muito interessantes sobre isso daí, não? E ele dizia, por exemplo, que o maior medo do Nubank seria se transformar em um banco comum, digamos assim. Porque se ele caísse na arena, lá onde está justamente Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Bradesco, Santander e outros, não, ele seria destruído. Né, porque ele não tem musculatura para fazer frente a esses bancos na arena deles. Ele não pode virar um banco como eles. Porque se isso acontecer, ele está fora do mercado. Ele precisa justamente permanecer como essa oferta diferenciada, essa oferta totalmente focada na experiência do consumidor. E a experiência do consumidor é realmente a grande arma aí do Nubank, tá? É aí que acontece a mágica. Tá? Então veja, não, de novo, um setor totalmente consolidado, com empresas milionárias, e um serviço que, na verdade, oferece até menos serviços, até uma empresa que oferece até menos serviços que esses bancos ditos tradicionais, está aí balançando tudo, não? No final das contas, né, o que a gente busca, nós como consumidores, não, é satisfação, né? A satisfação ao consumir um produto, ao nos relacionarmos com empresas, não? E a questão é o que é satisfação, né? Como a gente pode definir satisfação? E a satisfação é uma relação que existe entre a nossa expectativa com relação a alguma coisa, não? E a percepção após nós usarmos essa coisa. Não? Às vezes, acho que um jeito fácil de entender a satisfação, né, é pensar em cinema, né? Às vezes a gente ouve falar maravilhas de um filme novo, não? E que todo mundo gosta, né? E os críticos escrevem artigos super interessantes. Então a gente vai para o cinema com uma expectativa altíssima daquilo lá. Afinal de contas, deve ser um filme maravilhoso, não? E quando a gente chega lá, o que a gente encontra? A gente encontra um bom filme, efetivamente, mas a nossa expectativa estava tão alta, que no final das contas a gente não sai tão satisfeito do cinema. E a ironia é que o filme é bom. A culpa não é do filme, tá? A culpa é que nós realmente esperávamos que aquilo lá fosse a oitava maravilha do mundo, e talvez não fosse para tanto, tá? Por outro lado, às vezes a gente vai no cinema e o filme que a gente queria ver não tem mais, já está lotado, e a gente vai assistir qualquer outro filme que tem lá só para a gente não perder a viagem, né? E enfim, é um filme que a gente não sabe nada ou sabe muito pouco sobre ele, portanto a gente tem expectativas baixas daquele filme. E a gente vai lá e o filme também é um bom filme e a gente sai extremamente satisfeito do cinema. Tá? E aí, nesse caso, aconteceu o contrário. Não? A nossa expectativa era baixa. Tá? A entrega daquele filme superou as expectativas. Então, uma coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente está se relacionando com o nosso cliente, tá? É que a gente deve tomar muito cuidado na hora da gente gerar expectativas. Não? E isso aí é uma mensagem clara para o pessoal do comercial, né? Que na hora de vender, os caras fazem qualquer negócio, né? Inclusive dourar a pílula, né? Além da responsabilidade em alguns casos, né? Mentem efetivamente, prometem entregar alguma coisa que aquilo lá nunca vai se concretizar. E isso daí é o caminho para o desastre, né? Porque o consumidor ele vai comprar o produto, ele vai contratar o serviço com uma expectativa que não vai se cumprir. E esse sujeito ele vai se frustrar, que é uma das coisas que a gente tem mais
que fugir hoje, né, no relacionamento com os clientes, né? A frustração é uma das piores coisas que podem acontecer hoje para uma marca, uma frustração dos clientes, né? Porque, bom, por vários motivos, né? Primeiro porque esse cara vai embora, né? Ele deixa de ser o nosso cliente, ou enfim, até talvez ele continue sendo nosso cliente, mas ele vai consumir menos da gente. Mas outra coisa que é terrível, não? Esse cara, ele vira um detrator da nossa marca, né? Ele começa a falar mal da gente por aí. E isso é terrível, né? Porque é muito difícil reverter uma imagem negativa dessa daí. Portanto, a gente precisa ajustar essa balança, não, entre entrega e promessas, não, para que justamente a satisfação seja positiva, né? A gente precisa que os nossos clientes fiquem satisfeitos com a gente, né? Na verdade, o que nós precisamos realmente hoje, né, é encantar os nossos clientes. Tá? Ele realmente, a gente tem que, e é duro porque a gente está vivendo aí em um ambiente em que parece que tem muita gente fazendo de tudo, né? A concorrência está intensa, não interessa o que a gente faça, parece que tem muita gente fazendo de tudo, né? Então a gente não pode simplesmente prometer pouco, porque aí as pessoas simplesmente não vão contratar o nosso serviço. A gente tem que prometer bastante, mas a gente tem que entregar ainda mais do que aquilo. E aí é que está talvez o grande desafio, né? A gente tem que fazer uma entrega uau. Porque a gente precisa encantar esses caras. E de novo, né? A gente só consegue fazer isso se a gente conhece o nosso público. Uma coisa que eu costumo dizer para os meus alunos, não, que é difícil para um gestor aceitar que as pessoas elas não dão a mínima para o que a gente faz. Elas não querem saber o que a gente faz. Se você ficar falando do que você faz, essas pessoas simplesmente vão embora, tá? O que as pessoas querem realmente é que a gente resolva um problema delas. Agora, para a gente resolver o problema delas, a gente precisa saber quais são esses problemas, e pelo menos os problemas que a gente pode resolver, porque as pessoas têm muitos problemas, não? Ao sabermos o que realmente essas pessoas precisam, como elas falam, onde elas estão, a gente consegue ajustar o nosso produto, a gente consegue ajustar a nossa comunicação, até a linguagem que a gente usa com as pessoas, a gente consegue ajustar desse jeito. E dessa maneira, a gente vai conseguir fazer esse momento uau, né? A gente começa a encantar as pessoas dessa maneira. O Carl Jung, que é o criador da psicologia analítica, não, ele tem uma frase que é muito interessante, que ele diz o seguinte, não? Claro que ele dizia isso há 60, 70 anos em um contexto de psicologia, não? Mas se aplica perfeitamente ao que a gente está vivendo hoje, não? Ele dizia alguma coisa como: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Isso é uma coisa extremamente poderosa. Não? As empresas, não, até por uma questão de impossibilidade, elas encaravam os seus clientes como números. Não? Mas hoje a tecnologia nos permite oferecer realmente, criar ofertas que são individualizadas para os nossos clientes. A tecnologia nos permite conhecer cada um dos nossos clientes, de modo que a gente crie grupos de ofertas que vão atender exatamente a essas dores, essas necessidades, usando a linguagem no momento em que os nossos clientes precisam de nós. E a gente precisa humanizar o nosso atendimento. A gente vive um momento curioso no relacionamento com o consumidor. Não? Quem aqui trabalha com call center, não tem aqueles scripts, não? Que eles tentam meio que robotizar o atendimento, né? Para que, até por uma questão de padronização, ou para não ter que justamente dar um treinamento maior para aquele atendente, que no final das contas acaba atendendo um monte de empresas no mesmo dia, diferentes, de acordo com o que cai na posição dele lá de atendimento, não? A gente robotiza as pessoas. E olha só que ironia, hoje a gente cada vez mais tem sistemas automatizados de atendimento, que são sistemas que são robôs, e esses sistemas estão cada vez mais humanizados. Então, olha que loucura, a gente robotiza as pessoas e humaniza o sistema. Quando eu vejo isso, eu falo, tem uma coisa de errado nessa história, né? A gente tem que justamente usar a tecnologia para que
o atendente ele tenha essa possibilidade de fazer esse atendimento diferenciado com um padrão de qualidade e tal, mas essa tecnologia ela tem que oferecer subsídios para que esse atendimento seja mais humanizado. Não, o foco no atendimento tem que ser o cliente. A gente precisa construir esse relacionamento humanizado. Tá? Se a gente perder a capacidade de encantar o nosso cliente, não sei que algumas empresas nunca tiveram isso, não. Quem não tem precisa ter, e quem tem não pode perder isso daí. Isso nunca foi tão valioso, tá? Um ambiente de altíssima concorrência, não basta mais você entregar um bom serviço, um bom produto. Né? Um ambiente de altíssima concorrência, você precisa encantar essas pessoas. As pessoas realmente elas precisam se sentir especial. E uma vez mais eu digo, já disse isso 3 vezes, vou dizer pela 4ª vez. Isso não é para fazer amigos, isso não é para ficar bonito na foto, isso é para fazer negócio. Tá? Temos que encantar de verdade. Né? E é de verdade, né? Não adianta também fazer. Não é conversinha para boi dormir. Né? Não é aquele malho de vendas safadinho. Né? Não, você realmente tem que querer encantar o cliente. Quem aqui já foi em uma Apple Store, uma loja da Apple, não? Sabe o que é isso? Né? Ou para comprar um produto, ou porque você vai buscar uma assistência, não? Aquelas pessoas que estão lá dentro, elas estão de verdade, de coração, querendo resolver o seu problema. Não interessa qual seja. E elas, inclusive, vão surpreender você em muitos casos. A gente tem que fazer isso. E nós não podemos perder a chance de nós nos encantarmos. Nós também somos seres humanos. Né? A gente precisa parar de viver a vida no automático, não. Eu sei que o dia a dia é duro, a gente está passando, inclusive, por um momento complicadíssimo aí por conta dessa pandemia do Covid-19 que está mudando tudo. Não? Aliás, um motivo a mais para a gente se reinventar e colocar o cliente, o nosso cliente, ou o nosso público, o cara que ainda não é o nosso cliente, não, colocar esse cara junto com a gente, a nosso favor. A gente precisa se aproximar desse cara. Né? Nós temos que parar de viver a vida no automático, porque isso é uma máquina de moer gente que faz a gente parar de pensar. A gente precisa entregar, claro, certo? Mas a gente faz isso de uma maneira automática, sem pensar, sem tentar realmente ajudar o nosso cliente. E, de novo, isso daí é o caminho para o ostracismo. Tá? Talvez ainda dê certo por mais alguns anos, mas, inevitavelmente, vai aparecer um cara que vai fazer esse serviço melhor do que você, se você continuar fazendo desse jeito antigo. Tá? E esse cara vai tomar o mercado de assalto, ele vai levar embora, tá? Ele vai ficar com a parte do leão. A gente não pode fazer esse tipo de coisa, tá? Portanto, para encerrar aqui a nossa conversa, não tínhamos 40 minutos, não? E abrir para perguntas, né? A disciplina de Customer Experience, não, ela passa, portanto, né, por entendermos quem são as pessoas com quem nós nos relacionamos, não, para que a gente possa não só moldar o nosso produto, para que ele fique um produto mais atraente para o nosso público, mas também para que esse relacionamento não se torne alguma coisa disponível no cotidiano. Como o Kotler falou lá no começo do século, há quase 20 anos, não? A gente precisa criar alguma coisa para que as pessoas queiram espontaneamente se relacionar com a gente, não? Isso, quando ele falou, parecia papo de guru, e era mesmo, porque era isso que ele é, né? É isso que ele é, um guru, não? Mas hoje é possível fazer isso. A gente entendeu, afinal de contas, o que é essa história de criar alguma coisa, criar um conteúdo para que as pessoas queiram espontaneamente se relacionar com a gente, com a nossa marca. Tá? Nós fazemos isso daí, tá? E as pessoas vêm até nós. E é isso que a gente precisa, porque é nessa hora que a gente transforma clientes em fãs, né? Que é a essência de tudo isso que a gente está falando aqui. Então, bom, é isso que eu queria trazer aqui nesse primeiro momento para vocês, tá? E acho que a gente pode abrir agora para perguntas. Aí, o Roger está aí já, né? Estou aqui, Paulo, estou firme aqui te ouvindo, escutando, apreciando, na verdade. Excelentes observações, né? É uma reflexão bem profunda, né?
quando a gente fala de relacionamento com o cliente, às vezes a gente não para pensar nessa profundidade e nessa cadeia que existe, né? E vendo esse nível de profundidade, a gente começa a entender algumas coisas que às vezes ficam um pouco subentendidas, né? Isso. Bom, a gente queria ficar comentando aqui um tempo maior com você, mas surgiram algumas questões, e aí queria colocar primeiro aqui da Annelise Carvalho, e ela pergunta o seguinte: Paulo, bom dia, obrigada pelas palavras enriquecedoras, eu tenho uma dúvida, qual é a diferença na prática entre Customer Experience e User Experience? Boa pergunta, Annelise. Bom dia, Annelise, obrigado aí pela presença, tá? User Experience é uma outra disciplina, tá? User Experience é alguma coisa, é uma disciplina em que ajuda os desenvolvedores, os gerentes de produto, os gerentes de projeto, a melhorar especificamente o produto, alguma coisa, a entrega, alguma coisa que trabalha, por exemplo, com questões de interface, de compreensão daquele produto, para que a pessoa, efetivamente, o cliente, use melhor aquilo que a gente está entregando. Tá? O Customer Experience é alguma coisa maior, mais transcendental. Né? O Customer Experience, ele trabalha toda essa jornada, né, como eu falei, muito antes até desse sujeito se tornar nosso cliente, né, para que ele tenha acesso a todas as informações necessárias do nosso produto. Portanto, o User Experience ele acaba sendo alguma coisa menor, não quero parecer que estou diminuindo, não é nada disso, tá? Mas ele é muito mais focado, ele tem um objetivo em melhorar a usabilidade de seja lá o que for que a gente entregue, não? E o Customer Experience é algo muito maior, né, com base no que a gente falou aqui. Show de bola, bacana, viu? Tem outros questionamentos aqui, eu vou pegar do Elton Ricardo, Uhum. e ele pergunta, você acha que uma empresa conseguiria sobreviver no mercado de hoje sem investir em marketing? Existe esse tipo de empresa? Aí ele já leva mais para o lado do marketing. Uhum, existe. Na verdade, eu até costumo... Tem um exemplo que eu até mencionei numa aula de Customer Experience da semana passada na PUC, não? Que, que é um cara que passa a cada 10 dias aqui na frente da minha rua vendendo ovo no carro dele, numa belina velha com um alto-falante, o cara fica berrando, né? Ok, você pode dizer que isso é um tipo de marketing, tá? Mas é um marketing que não constrói absolutamente nenhum relacionamento, é o anti-customer experience. Mas esse cara vende. Tem lá, eu até, quando ele passa, eu olho assim, as pessoas descem nos prédios, não, para comprar os ovos dele, inclusive porque são bem baratos, 40 ovos por R$10. Né? Agora, sem marketing nenhum, claro que sim também, né? E um exemplo, acho que bastante clássico disso, é o comércio de rua. Né? Pegar as lojinhas de rua, né? Ou escritórios de rua, ou consultórios, né? Esse negócio ele vai continuar existindo sem, mesmo que ele não faça nenhum marketing. Agora, é claro, ele vai ter ali uma venda, como posso dizer, orgânica, né? Um crescimento vegetativo. Tá? Talvez, se o objetivo, se a expectativa do dono do negócio seja essa, bola para frente, entendeu? Sem nenhum problema. O problema é que, às vezes, chega alguém no bairro, tá com uma proposta muito mais ousada, né, e arrebenta, né, o cara tira todo mundo do negócio, né, às vezes, isso acontece muitas vezes, quando chega, sei lá, um grande varejista, lá uma loja de departamentos, né, no bairro, né, e aí aquelas pequenas lojinhas, elas são colocadas para fora do mercado, né. Então, o ideal seria que mesmo pequenos negócios, eles investissem nesse relacionamento, que nem precisa ser um investimento financeiramente grande, tá? Às vezes o relacionamento pode ser só uma questão de fazer um atendimento mais humano e alinhado ao público que frequenta essa pequena loja. De modo que se chegar, quando chegar, né, esse bicho-papão aí no bairro, por exemplo, não, ele tenha a chance de sobreviver, de fazer frente a esse novo sujeito que está chegando aí, né? Bacana, né? A gente tem uma perspectiva que é necessário investir demais nesse ponto para que haja um relacionamento. Às vezes não implica necessariamente nisso, né?
É. Francisco Correia, ele está perguntando o seguinte: o primeiro passo seria o mapeamento da jornada do cliente para ligar os pontos e atingir os objetivos? Eu acho que o primeiro passo, Francisco, é você conhecer o seu cliente. Né? Se você não souber quem é esse cara, não, para tudo que você está fazendo e vai atrás dessa informação. Né? Fica, inclusive, muito difícil de você mapear a sua jornada se você não tiver a informação de quem é, e, de novo, talvez não o cliente, o público, né? Aquele cara que pode se tornar o seu cliente. Tá? A partir do momento em que você tem essa informação essencial e básica, aí você consegue sim pensar em mapear essa jornada, em ajustar as suas entregas, ajustar as suas comunicações. Tá? Mas eu acho que a primeira etapa é, portanto, conhecer esse cara com quem você quer conversar. Bacana. Olha, complementando, ele coloca uma outra questão. Só as empresas que compreendem a necessidade do consumidor em cada etapa da jornada de compra conseguem melhorar seus resultados. O diferencial é esse? É um super diferencial, tá? De novo, eu não quero quando a gente deixa coisas muito draconianas assim, né? Às vezes o negócio foge um pouco da realidade. Existem empresas que conseguem se dar bem sem saber que existe o negócio, ou pelo menos de uma maneira clara, uma coisa chamada jornada do consumidor, né? Talvez elas façam isso de uma maneira empírica, tá? Então, existem empresas que vão acabar se dando bem nisso daí. Agora, num mercado tão competitivo como o que a gente vive, né, a gente não pode, como diz o ditado, a gente não pode ficar dando sorte pro azar, né? Acho que a gente precisa se antecipar, né, a fazer essa lição de casa, que é uma coisa permanente, não é um negócio que eu fiz agora e nunca mais vou olhar. Não, isso é uma coisa contínua, a gente está sempre olhando para essa jornada, a gente está sempre olhando se a gente está conseguindo conduzir o nosso cliente de uma etapa para outra na jornada, tá? A gente tem que ficar sempre olhando o que está dando certo, o que está dando errado, mesmo porque alguma coisa que deu certo, sei lá, 3 meses atrás, de repente hoje não está dando mais tão certo, a gente precisa ajustar. Tá? Então eu acho que as empresas que se dão bem, que conseguem colher, o diferencial, na verdade, é essa resiliência e essa adaptabilidade em cima das mudanças, tá, do próprio mercado e do próprio cliente. Muito bom, né? Essa palavra veio com força também, né? Adaptabilidade. E como, né? Nesse momento, inclusive, é decisiva, né? Essencial. Bom, o Francisco complementa ainda, e ele fala o seguinte: a empatia é uma habilidade que o gestor tem que ser expert, né? Uhum. Ele tem que desenvolver no momento atual, no qual exige mais ainda. Certamente, o Francisco. Empatia, né? Mais uma das palavras da moda aí, não, que as pessoas falam e não sabem o que é. Primeiro que elas confundem empatia com simpatia, né? E são duas coisas totalmente diferentes, né? Inclusive porque a simpatia é aquele negócio, legal você, tá? Vamos lá, né? Tô junto contigo, né? Mas não se envolve de verdade. Né? Simpatia é querer para ser legal. E isso, na verdade, promove um distanciamento entre as pessoas. A empatia é o contrário disso, né? Empatia é você se colocar no lugar do outro cara. Como diz, calçar os sapatos dele aí, não? A empatia, ela aproxima as pessoas, enquanto a simpatia, ela separa, né? Porque você realmente não está querendo se envolver com o sujeito, está só querendo ser legalzinho. A empatia, ela aproxima as pessoas. E isso tem muito valor. E particularmente nesse momento que a gente está passando agora aí da pandemia, isso tem um valor imenso, não? Porque tá doendo, né? Tá doendo para todo mundo. Duvido alguém falar, nossa, para mim tá tudo de boa, não mudou nada a minha vida. Ok, talvez tenha até uma ou outra pessoa, mas de uma maneira geral, e principalmente para quem faz negócios, não conheço ninguém. Tá? Então, a gente precisa entender, né, quais são as dores dessas pessoas e como que a gente pode atuar nisso. Aliás, uma coisa que é interessante, quando a gente pensa no gestor, inclusive, não, a empatia começa dentro de casa, né? O nosso funcionário é o nosso primeiro cliente. E está todo mundo sofrendo também nesse sentido. Será que a gente consegue demonstrar empatia com o nosso funcionário? Porque uma coisa que é importante quando você fala de Customer Experience, né? Como você espera que o seu funcionário encante alguém
se ele, dentro da empresa, é desencantado. Então, empatia é uma coisa super importante, nunca foi tão importante, e eu acho que mesmo depois, quando passar essa pandemia aí, né, esse valor, que é um valor ótimo, não, que deveria existir desde sempre, eu acho que ele vai continuar com muita força. Show de bola. É muito bom ouvir isso, né, de uma perspectiva mais ampla. A gente tem aqui vários outros questionamentos, a gente vai escolher alguns aqui porque não dá tempo, né? Uhum. O ano da Trainee Treinamentos, ele faz a seguinte pergunta: Paulo, uma microempresa que não tem o hábito de trabalhar este relacionamento com clientes, como ela poderia iniciar esse processo? Qual é o processo a ser utilizado como pontapé inicial? Então, o nome da Juliana, pessoa não aparece, né? Juliana, ele colocou Juliana. isso. Então, Juliana, excelente pergunta, tá? Como eu falei, isso daqui é um negócio que serve para todo mundo, tá? É claro que uma microempresa não tem dinheiro para fazer talvez um grande investimento, às vezes não tem nenhum profissional, às vezes é uma empresa de uma pessoa só, inclusive, né? Como fazer nesse caso, né? Uma coisa que eu recomendo nesse caso é usar as redes sociais para isso daí, né? Começa a produzir conteúdo dentro da sua área. Então, sei lá, digamos que você seja um dentista, né? Um profissional liberal, um dentista, né? E quando eu digo produzir conteúdo, não é ficar falando quem é você, do seu negócio, não. Comece a falar da sua área, que é a odontologia, mas sempre colocando o foco no cliente. Afinal de contas, quais são as principais... Falar de dores para o dentista é ótimo, né? Mas, enfim, quais são as dores do cliente, né? Da odontologia, né? O que essas pessoas estão querendo saber? Né? Quais são as tendências que podem fazer com que as pessoas tenham, sei lá, menos medo do dentista, né? E aí você começa a produzir artigos, começa a produzir vídeo, começa a produzir live, que é alguma coisa que está super na moda. Aliás, live é uma coisa super interessante para você conhecer melhor o seu público, né? Porque as redes sociais, elas promovem bastante as lives, você liga a câmera, toda a sua rede já começa, avisada aí que você está ao vivo, né? E aí você não vai fazer live para falar, gente, olha, o churrasco no fim de semana foi uma maravilha, nada disso. Você vai fazer uma live para explicar alguma coisa, né, do que você faz, mas, de novo, com o foco no público, né? E aí você faz isso que a gente está fazendo aqui agora. Começa a ouvir as perguntas das pessoas, começa a responder as pessoas, tá? Começa a perguntar para elas o que elas estão precisando. Essa é uma maneira que uma microempresa, sem grandes investimentos, tá? Pode começar esse trabalho de relacionamento com o cliente. A gente precisa conhecer o nosso cliente e ter uma porta aberta, não? Para que justamente ele possa vir até nós, né? Opa, perfeito. Show de bola. Ele continuou complementando, o Juliano Cornélio, a respeito da prática, né? Ele parabeniza pelo conteúdo, e ele faz mais um comentário aqui a respeito das dicas que você poderia deixar, acho que você já até passou nessa resposta sua aí para os microempreendedores, né? Já que o nosso Uhum. também é esse. Bom, Paulo, e ele agradece mais uma vez, existem vários Prazer. argumentos aqui também, né? E você queria complementar alguma coisa? Eu acho que, assim, uma mensagem final, né, como, aliás, até apareceu aqui nas perguntas, também, tá vendo como que as perguntas são importantes, né? Ninguém é pequeno demais, tá, gente, para não ter que se preocupar com isso daí, ninguém é pequeno demais para não fazer alguma coisa nesse sentido, tá? O relacionamento com o cliente, ele é uma realidade, ele é uma necessidade, está disponível, a gente precisa usar a tecnologia que está à nossa disposição para conhecer quem são as pessoas que se relacionam com a gente, que gostam da gente, que gostam da nossa empresa, tá? Mostrar para as pessoas o que nós fazemos. Quando a gente pensa até em reputação digital, o que é a reputação digital? A reputação digital é você justamente mostrar para as pessoas o que você faz com a perspectiva delas, de modo que elas saibam no que você é bom e que quando elas precisem de você, elas procurem você, né?
Então, a mensagem final é essa, tá? Ninguém é pequeno demais para não investir nisso daí. E todo mundo que investir, todo mundo, tá? Todo mundo que investe nisso daí colhe resultados. Então, deixo esse convite para todo mundo seguir em frente, que vale a pena. Fantástico, Paulo, fantástico de verdade, viu? A gente agradece demais a sua participação em nome da equipe do Levante Sul de Minas, né, que é um projeto que a gente está tocando aí e promovendo essa virada empresarial. É realmente fantástico ter você aqui com a gente, falando sobre isso, sobre esse assunto tão importante para todos os tipos de empresa, né? Não se restringe a um tipo ou a tamanho, né? E eu tenho certeza que enriqueceu demais a nossa experiência aqui enquanto empresários, enquanto ouvintes também. E em nome de toda a equipe, né, fica aqui o agradecimento de coração por esse conteúdo maravilhoso que foi trazido aqui. A gente teve muitas participações e a gente vai disponibilizar essa live também nas nossas redes, então o pessoal vai poder ver um pouco mais tarde aí como recurso, né? E a gente convida o pessoal a continuar com a gente vai ter mais eventos Isso. de acordo com a programação. Lembrando também da nossa campanha de arrecadação de alimentos que está no ar, é só você entrar em contato por esse telefone para saber como fazer a sua doação, né? Isso é importante nesse momento também, né, Paulo? Não só Sim, com certeza. teórica, mas a questão prática de fazer alguma coisa para a sociedade. E, mais uma vez, Paulo, muito obrigado do seu tempo, da sua disponibilidade. Espero contar com vocês mais vezes aqui. Imagina, prazer. E, enfim, pessoal, aí realmente não deu para responder todas as perguntas, não, mas me sigam nas redes sociais. A minha rede social, eu estou basicamente em quase todas, mas a minha rede social de preferência é o LinkedIn. Lá vocês me acham como Paulo Fernando Silvestre Júnior, o nome completo, né? Me adicionem lá e a gente continua essa conversa aí, vai ser um prazer. Você pode repetir novamente qual que é o seu nome completo para o pessoal te achar? Paulo Fernando Silvestre Júnior, JR, tá lá. Paulo Fernando Silvestre JR. Vamos seguir, né, moçada? É Conteúdo isso tem. aí. Aqui a conversa é boa, realmente a gente sabe que o tempo é curto, não? E vale realmente a gente continuar isso no outro palco aí. Com certeza. Contamos com você, viu? Muito obrigado Obrigado. e um bom descanso aí agora. Obrigado, gente. Pessoal, tchau. Bom evento para quem continua aí. Até Tchau, mais. tchau.